O tema de hoje do programa Ecologia em Ação, ele trata do aquecimento global do planeta Terra. O Senado fez uma sessão especial com alguns senadores e alguns convidados e versado nas mudanças climáticas pertencentes ao Fórum Climático Brasileiro, e também falaram sobre a Rio 20, ou seja, 20 anos depois da Eco 92, que foi um fórum internacional de discussão, inclusive das mudanças climáticas e da sustentabilidade. O povo do planeta não está prestando atenção ao que está acontecendo. Ontem nós tivemos em Porto Alegre um temporal, ontem à noite, ontem à tarde, e Porto Alegre levou uma enxurrada de água, uma tromba d'água, bastante incomum, rara por sinal, inédita, e o que deveria ter precipitado em 30 dias, se precipitou em menos de 30 minutos. Imagina a quantidade de água que despencou em cima da cidade de Porto Alegre. Encheu diversos rios, inundaram os bairros, os carros boiaram. Parecia o tsunami lá do Japão. Isso é atribuído às mudanças climáticas. A quantidade de água que vai chover sempre será a mesma, só que ela se precipitará em um período bem mais estreito, e isso significa um maior volume. E as nossas casas, os nossos prédios, nossas ruas, as nossas cidades não estão preparadas para esse diferencial, para esse volume astronômico de água que se abate sobre os telhados e sobre as cidades. Então, o aquecimento global, ele provoca isso, já está provocando há muito tempo. Como também as secas que ocorrem no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Estamos observando há 10 anos esse fenômeno da estiagem, que a cada ano que passa vai se agravando um pouquinho mais, ele vai ficando cada vez mais esticado. Os estados do sul não estão preparados para tratar do clima da forma como ele está se apresentando. Nós sempre olhamos para o Nordeste, que sofre do problema da estiagem há muitos anos. É normal essa estiagem no Nordeste, mas esse fenômeno aqui no Sul nós jamais imaginaríamos de termos os rios secos, os poços muito aprofundados, o lençol freático despencando para profundidades gigantescas, e as culturas que tinham sido programadas para um clima de chuvas constantes, essas plantas com raízes muito pequenas, elas não suportam 3 semanas sem chuva. A agricultura, a pecuária leiteira do oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná e Rio Grande do Sul estão sofrendo bastante. Essa estiagem, então, ela deverá ser encarada de uma forma totalmente diferenciada pela Secretaria da Agricultura, pela Secretaria do Desenvolvimento, pela Secretaria da Economia. Impostos deixam de ser pagos, financiamentos deixam de ser pagos, a produção deixa de ser gerada, o endividamento dos agricultores é crônico já, e tem que se programar uma nova forma de conviver com a estiagem. A IPAGRE, o Estado de Santa Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul já estão tratando de modificar esse comportamento do agricultor dessa região. Mas isso é tema para um outro programa inteiro. Mas os fóruns climáticos, eles acontecem no planeta desde 1989, quando na ONU se falou pela primeira vez dessas mudanças climáticas.
Eu mesmo, depois de 89, eu apresentei diversas palestras sobre a questão das mudanças climáticas, sempre me chamaram de louco, de visionário. Acontece. Quem está na frente sempre é criticado. Então, como existem pessoas que andam 20, 30 anos na frente, elas sofrem bastante, porque tem informações que os outros não têm, e o pior é quando passa uma informação, ninguém acredita. Mas o lombo das pessoas vai sofrer bastante com essas mudanças climáticas, e os fóruns climáticos estão acontecendo no mundo e no Brasil. Em Brasília tem um fórum climático que foi iniciado com o Fábio Feldman como deputado e não avançou. O governo do Fernando Collor, em 1992, por ocasião da Eco 92, realmente foi um governo que deu muita atenção para a questão e dinamizou a sustentabilidade. O governo atual da Dilma, com a Rio Mais 20, não está acreditando, não está se empolgando e não está trabalhando no sentido de transformar a Rio Mais 20 num evento de excelência onde o Brasil poderia se sobressair. Mas a descrença é total, o descrédito para esse evento é total. E pressupõe-se, inclusive, numa audiência pública que aconteceu no Senado alguns dias atrás, com estudiosos na questão e com alguns senadores, todos mostraram a sua preocupação pelo evento que ocorrerá e pelo baixo impacto que até agora o governo brasileiro imprimiu neste que será um grande momento para a humanidade. Nós temos um fórum climático estadual que também fraquíssimo, não se expõe, não se manifesta, não investe, não se comunica. E o povo vai ficando para trás, o povo vai deixando de ter as informações e, aos poucos, vamos ser surpreendidos. Vamos ser surpreendidos com efeitos climáticos fortíssimos, como já nós os tivemos. O caso lá do ciclone na região sul, ciclone extratropical. Tivemos inclusive alguns tornados que já se manifestaram em Santa Catarina. Chuvas fortíssimas. Em 2008 nós tivemos mais um susto com as trombas d'água que caíram no Vale do Itajaí. Tudo isso assustando as autoridades, e de 2008 não se conseguiu ainda recuperar a metade dos estragos que ocorreram. Os estados, a federação não tem fundos para catástrofes, não existe um programa nacional, uma política nacional para os flagelados da seca, das enchentes, da falta de alimentos, os flagelados agricultores que não têm mais água, as cidades que não estão preparadas para o impacto de chuvas muito fortes, as cidades que deveriam ter leis que permitissem a permeabilização da água, fazem o contrário, fazem a impermeabilização do solo. O asfalto impermeabiliza, os passeios, se eles não tiverem um paver absorvente da água, ele também impermeabiliza. Os pátios de estacionamento, todos eles estão equivocados, cimento fechado. Os telhados gigantescos que são hoje construídos nesses grandes prédios, grandes shoppings, supermercados, eles têm uma captação violenta da água, e alguns já estão fazendo isso, estão captando essas águas, lançando essas águas numa tubulação gigantesca, numa cisterna gigantesca, que vai funcionar como retardador da emissão dessas águas para fora dos prédios. Isso já está acontecendo, se bem que não existe legislação ainda que obrigue a construção civil a adotar isso como uma norma. Norma também seria
deixar o espaço para que em cada imóvel houvesse a infiltração da água que cai naquele imóvel. Nós lançaremos toda essa água de infiltração no lençol freático, os rios ficariam mais caudalosos e não recebiam esse impacto com essa erosão violenta, assoreando-os e fazendo com que os volumes rapidamente subam e provoquem tantos danos e tanto sofrimento para a população. O tema é assim bastante amplo. A engenharia ainda não se adaptou às mudanças climáticas. A indústria automobilística não se adaptou também. Continuam fazendo carros cada vez mais fortes, mais potentes, mais violentos, mais velozes. A indústria não economiza combustível. Não existe um só anúncio de carro que diga que o nosso carro faz 40 km com 1 litro de gasolina. Nem uma marca fala da economicidade da gasolina, do combustível. Nenhuma. Falam no ar-condicionado, falam na direção hidráulica, falam em zilhões de coisas. GPS, tudo. Mas não oferece um motor que possa garantir para o usuário 40 km com 1 litro de gasolina ou álcool. A tecnologia existe, os motores existem, mas não se faz esforço nesse sentido. Isto não é sustentabilidade. As cidades são para os veículos, os carros. A cidade não é para quem é ecologicamente correto. A cidade não é para o pedestre. A cidade não é para o ciclista. Isto são equívocos, são leis que têm que ser criadas para que o cidadão, que corre agora o risco de extinção no planeta, porque o planeta, dizem muitos que o planeta vai desaparecer. O planeta Terra já está há 6 milhões de anos rodando aí no sistema planetário, no sistema solar, e ele jamais vai desaparecer nos próximos milhões de anos. Quem vai desaparecer é a raça humana. Ela surgiu com a biosfera que se foi formando quando a temperatura da Terra chegou nos 21 graus médios e o índice de carbono chegou em 0,02,5, neste momento apareceu o ser humano. Quando nós elevarmos o nível do CO2, a temperatura da atmosfera, desaparecerão os peixes, o oxigênio deixará de ser gerado e nós teremos então a extinção, o desaparecimento da raça humana. Vegetais, animais eventualmente poderão reaparecer num outro tipo de vida na face da Terra. Mas voltamos daqui a pouco. Até lá. Neste segundo bloco, nós vamos abordar um pouco do discurso ecológico e daqueles que praticam o discurso que fazem. Então, existem muitos ecologistas que praticam o discurso ecológico, mas andam de carro, não andam de bicicleta, não caminham, moram em concreto, com ar-condicionado ligado o dia inteiro, não se alimentam organicamente, não praticam esporte. E o recado para este cidadão que faz discurso ecológico, que fazem leis ambientais, que fazem passeatas para salvar as florestas. Vamos dar um recado para esses companheiros e vamos perguntar para eles como é que eles vivem, em que casas eles vivem. E em que casa eu vivo. Vou mostrar para vocês as imagens do meu nicho ecológico. Não é de luxo, não faço ostentação. Minha casa foi reformada ecologicamente, aproveitei todas as telhas, toda a madeira que eu tinha um viveiro florestal, toda a madeira de lei, de boa qualidade, eu reaproveitei no sarrafeamento do telhado.
nos novos vigamentos do telhado, em novas escadas que eu fiz para a terceira idade, para a gente ter mais segurança no caminhar, no jardim, na casa, nos diferentes andares. Mostro também na minha casa de que forma a gente trabalha com os resíduos, com a reciclagem. Nós reciclamos, eu e a Marilu reciclamos os nossos resíduos domésticos. O supermercado hoje produz 50% de embalagem e 50% do que está lá dentro. Quase que tem mais embalagem do que alimentos e produtos. Então você desencaixota hoje uma impressora, a caixa, o isopor que tem lá dentro é 3 vezes o volume da impressora. Você gera casca de banana, casca de laranja, de mamão e joga no lixo. A matéria orgânica, o resíduo úmido, tem que ir para a composteira. Tem que fazer no teu quintal. Quando você mora numa casa térrea, com jardim, com bosque, com águas, com lago, você tem condições também de fazer a tua composteira. Você vai jogando as folhas, os galhos, os restos das fezes de animais, vai tudo lá, osso que os cachorros deixaram nos gramados, vai tudo na composteira. Em questão de meses, aquilo tudo se transforma em matéria orgânica, que é reutilizada novamente nos gramados, onde eu não aplico agrotóxico e não aplico nitrogênio. Aplicar nitrogênio no gramado, ele fica lindo, 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 verde escuro, mas a quantidade de insetos, predadores, de lagartas que vão aparecer em cima daquele alimento tão tenro é gigantesco. Automaticamente o teu jardineiro vai dizer: você vai ter que aplicar agrotóxico no teu gramado para matar as lagartas. E aí você contamina o teu gramado e intoxica os teus netos. Isso é perigoso. Vai brincar no gramado onde foi jogado veneno. Mas então, nessas casas ecologicamente corretas, daqueles que discursam ecologia e praticam a ecologia, então faz parte a bicicleta, faz parte o caminhar, faz parte, eu economizo a academia. Eu varro e corto a grama com a minha máquina roçadeira, eu varro a grama cortada, eu transporto a grama cortada no carrinho de mão até a composteira. Eu corto o gramado de frente à minha casa, no terreno do vizinho. O vizinho não cuida do terreno, eu cuido, porque eu quero que na frente da minha casa eu tenha o prazer de ver uma natureza, de ver um jardim, de ver um gramado. A rua eu varro e economizo a academia. No começo meus vizinhos me gozavam. Ei, Fischer, tu é funcionário público? Está trabalhando para a prefeitura? Eu digo, não. Eu estou fazendo economia de academia, eu estou varrendo a rua, estou deixando a rua limpa e prazerosa para todo mundo desfrutar do passeio que fazem aqui. Tantas pessoas caminham na rua Diamantina. Mas eu faço a captação da água da chuva. Tenho diversas caixas d'água que são, quando chove, todas elas se enchem. Como eu tenho muita planta, eu tenho uma horta orgânica para a terceira idade, eu tenho uma unidade didática que eu mostro para os idosos como é que você planta a tua verdura sem dobrar o joelho. Os canteiros estão na tua altura. Então esses canteiros te dão um prazer de você diariamente acompanhar o desenvolvimento das plantas. É um prazer, é uma higiene mental. As pessoas de idade geralmente estão com a cabeça toda fervendo de problemas, de contas a pagar, de dinheiro pouco que entra, de uma aposentadoria ruim, mas a higiene mental, o prazer que você tem em se relacionar com a natureza é algo assim extraordinário. Você fica jovem, você se mantém jovem, você se mantém sadio. Então a captação de água é importante. As plantas ornamentais minhas são todas da Mata Atlântica. A grande parte são da Mata Atlântica. Existem lindíssimas plantas ornamentais da Mata Atlântica. Infelizmente, como são os casos das bromélias. Eu tenho muita bromélia na minha casa.
Aí dizem, que está mosquito lá dentro. Eu digo, não, tem pequenas rãs dentro da água das bromélias que comem as larvas do mosquito. Você sabia? Pois é. Presta atenção, estuda um pouco, observa. Baixa, dobra o joelho e veja o que tem dentro da água das bromélias. Um monte de vida, uma biosfera toda parte. Então são canteiros que não exigem agrotóxicos, são canteiros que de produção limpa, são canteiros de tecnologias amenas. Cai uma árvore na minha casa, eu tenho lá uma motosserra, eu vou e desmancho ela. Faço assentos de toras. Ano passado eu perdi a metade da casa com um jacatirão que se despencou em cima da minha casa. Uma árvore belíssima. Vocês estão vendo aí nas imagens o diâmetro desse jacatirão que caiu em cima da minha casa. Mas ele me chamou a atenção que eu tinha que reformar a minha casa, que tinha que dar uma melhorada, que eu estava vivendo numa casa que estava... o cupim estava tomando conta. Consegui, graças ao aviso que o jacatirão me deu. É uma alegria muito grande hoje ver aquele exemplar ainda tombado. Precisam diversas pessoas para deslocar os segmentos desse jacatirão. Diversas árvores eu tive que cortar porque estavam colocando os telhados dos meus vizinhos em risco. Eles todos tinham medo das árvores. As árvores não promovem grande risco para as vizinhanças. Eu mesmo estou cercado de grandes árvores que me têm protegido dos ventos fortes que têm se abatido no bairro Floresta. Como eu moro quase na Cota 40, na Rua Diamantina, a minha casa ela fica protegida dentro do bosque. Então meus telhados são tudo de plástico, grande parte, alguns até não são nem mais pregados, que o prego já enferrujou, eles são protegidos de ventos fortes. Muitos vizinhos perderam os telhados e o meu telhado até hoje, bater na mesa aqui, está lá. Pode ser que amanhã venha um temporal e me leve o telhado. Mas a gente tem que viver de acordo com o discurso. Meu discurso é ecológico, eu como ecológico, eu me alimento ecologicamente. Eu faço exercício, ando de bicicleta. Eu, quando vou na Fátima, no edifício Manchester, eu subo os 10 andares mais os 3 andares de garagem, a pé. O coração aguenta. 75 anos. Isso aí. Boa comida, exercício e higiene da cabeça. E estudar bastante, mas tem que estudar muito. Aí você se afasta das doenças mentais, das doenças nervosas. Viva intensamente com os animais. Eu tenho 3 cachorros, tenho tartaruga, e eu convivo com esses animais. Tem uma arara com a qual eu converso diariamente, ela é carente, que ela perdeu o companheiro dela, e recebi de um amigo que mudou para um apartamento, ele me colocou a arara com viveiro inteiro na minha casa. E eu cuido dessa arara já há 10 anos, e ela é a minha parceira de conversa. Tenho conversas muito interessantes com a arara. Pode me chamar de louco, mas é isso aí. Eu tenho um prazer muito grande de viver, e os animais, ultimamente, têm sido assim mais companheiros do que os seres humanos. Eles não reclamam, eles não brigam comigo, eles brincam, eles esquecem os maus tratos que muitas vezes você impõe um animal, e eles perdoam, coisa que o ser humano não faz. Eles não são perversos, não são vingativos, são realmente amigos. Tenho peixes, muitos peixes, 5 cascudos grandes, e os amigos meus que me visitam, a primeira coisa que eles falam é: eu vou chegar aqui um dia para comer esses cascudos. Só pensam em comer, não pensam em preservar. É assim que se deve viver. Não adianta, e já disse aqui diversas vezes, isso o Dr. Xuxo disse uma vez no meu programa. Os caras, quando estão morrendo no leito da morte, nos hospitais, choram porque vão deixar para trás uma casa de luxo, um iate, um carro de 500 mil reais. E eu vou chorar pela família que eu vou deixar para trás quando eu for embora, vou chorar, já estou hoje preocupado com os meus amigos animais, que eu tenho esse relacionamento tão íntimo com eles, com essa amizade que eu tenho, de quem será que vai adotá-los quando eu deixar
dessa para uma melhor. Recomendo aí a todos, quem quiser me visitar, a minha casa fica na Rua Diamantina, eu posso mostrar como é que são os canteiros da terceira idade, o telefone aí para vocês anotarem, o meu blog. Eu vou passar algumas informações no meu blog sobre detalhes desses projetos meus, da captação de água. Eu controlo diariamente o consumo de água da minha casa. Diariamente nós anotamos o relógio e o consumo de água. No Floresta, a água só chega às 11 da noite e vai até às 3 da manhã. Depois não tem mais água. Então tem que captar água nas caixas d'água. Eu tenho 2.000 litros de água captada da água de Jandira. Falei Casama, mas é água de Jandira. E tenho 4.000 litros de água da chuva que eu tenho que reservar para minhas plantas. Deu uma seca como agora, as águas que eu armazenei no último temporal que deu, na última chuva que deu, estão sendo utilizadas com parcimônia. Eu até cheguei hoje a montar um novo projeto utilizando a água da pia da cozinha. Eu desvio a água da pia da cozinha diretamente para dentro de um regador. E essas águas vão para molhar os gramados que estão muito ressecados e as plantas que precisam realmente de uma água para as raízes. O programa então vai encerrando mais esse bloco. Eu convido vocês para uma nova apresentação do Ecologia em Ação e também deixo o meu exemplo de vida para aqueles que quiserem mais informações, que eu estou à disposição de todos. Até um próximo programa.